Se Outubro Rosa nos lembra da importância do cuidado, também reforça que a informação pode ser a diferença entre um diagnóstico precoce e um tardio. Quando falamos em câncer de mama, o tempo é decisivo e cada exame realizado no momento certo pode mudar o rumo de uma vida. E este episódio é sobre isso: o valor do diagnóstico precoce, os sinais que não podem ser ignorados e os exames que salvam vidas. Olá, eu sou Johnny Mota, jornalista e apresentador, e este é o Aqui por Você, um podcast do Instituto de Oncologia do Paraná. E neste ano, o IOP completa 30 anos, 3 décadas dedicadas a cultivar histórias e a cuidar de pessoas com humanização, inovação e excelência. E hoje, em um dos nossos episódios especiais do Outubro Rosa, vamos conversar sobre prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. Falaremos sobre os sinais de alerta, quando iniciar os exames e o que cada mulher pode fazer hoje para cuidar do amanhã. E lembrando sempre, esta é uma conversa sobre saúde, sobre cuidado e também sobre esperança, porque aqui no IOP acreditamos que o cuidado com o amanhã começa hoje. Bom, e para dividir esse bate-papo com a gente, eu recebo 2 especialistas do IOP que estão na linha de frente do tratamento do câncer de mama. O Dr. Sérgio Ratibá, cirurgião oncológico e mastologista, e também a doutora Daniela Rubi, também mastologista do IOP. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui no estúdio hoje. Muito obrigada pelo convite, pela essa oportunidade. Muito obrigado, doutor Sérgio, muito obrigado. Obrigado e parabéns pelo evento. Certamente teremos bons resultados com esse Com toda certeza. Hoje nós temos de dobradinha, inclusive, né? Doutor Sérgio, para a gente poder começar, e a pergunta ela é muito direta, né? Por que o diagnóstico precoce do câncer de mama pode salvar vidas, doutor? É baseado principalmente na fase em que você faz esse diagnóstico, né? A doença, ela tem 2 momentos diferentes. Ela tem uma doença, pode ser uma doença localizada na mama, e depois de um certo tempo, essa paciente passa a ter pode ter doença sistêmica, ou seja, a doença se esparramar pelos outros órgãos. Então, interessa muito, e a chance de curabilidade está realmente quando você consegue fazer o diagnóstico, quando a doença ainda é localizada, com baixo risco de gravidade. Aí você tem várias maneiras de abordagem, de terapêutica, e com certeza absoluta a gente consegue dar resultados excepcionais, até e cura de muitos pacientes, quando você consegue ter esse entendimento com a paciente. Ou seja, fazer diagnóstico precoce é importante para a cura, sem dúvida nenhuma. Legal, e até falando um pouquinho sobre o diagnóstico precoce, né? Se a doutora também quiser compartilhar um pouco da sua experiência, né? Quais são os sinais de câncer de mama que a gente não pode ignorar de forma alguma, né? O corpo com certeza dá sinais, né? Isso, muitas vezes a mulher não sabe que ela está com câncer de mama. Então é importante ela prestar atenção no que é normal para ela, e se ela tiver alguma alteração, ser capaz de detectar. Então, que alterações? Alguma nodulação palpável, alguma alteração no aspecto da pele da mama, saída de líquido pelo mamilo, né? Presença de linfonodos palpáveis, né? São os gânglios na região axilar. Então, diante de qualquer alteração do que ela não considera o seu normal, é importante ela procurar uma ajuda especializada. E doutor, até faço uma pergunta para a senhora, né? Se o doutor também quiser complementar. Por que ainda assim a gente tem uma certa dificuldade, talvez um tabu relacionado ao próprio conhecimento do corpo da mulher, né? Porque a gente sabe que às vezes as pessoas não se conhecem, não se palpam realmente falando, né, doutora? A senhora tem algum caso relacionado a isso? No consultório as pessoas falam sobre isso. Ai, doutor, eu nunca fiz o exame de toque. Tem alguma situação parecida com isso? Sim, infelizmente tem algumas mulheres que não se sentem bem tocando o próprio corpo, né? Então tem uma questão de, às vezes, uma negação de você encontrar alguma coisa e muitas vezes não está preparado para enfrentar isso, ou mesmo mulheres que não gostam de se tocar, né? Então, para essas mulheres, sim, a gente recomenda que faça o autoexame para conhecer o que é normal, mas se ela tiver alguma dificuldade, porque existem mulheres que têm mamas mais difíceis de serem avaliadas, que ela procure o profissional de saúde, né? Então, o mastologista ou o próprio ginecologista também. Deixa eu complementar um ponto importante. Não esperem ter sintomas para procurar o atendimento médico. O exame preventivo com a decisão da paciente fazer o seu exame de mamografia
é bastante discutível o início, mas a maioria das mulheres aos 40 anos de idade, sem sintomas, sem nada, ela tem que procurar fazer a consulta e vai fazer os exames necessários. Existem grupos que defendem acima dos 50 anos de idade, e ainda eu diria ainda que isso pode modificar de acordo com a característica que nós vamos discutir na frente. Aquelas pacientes de alto risco, elas podem até fazer a primeira mamografia aos 35 anos de idade, que são aquelas pacientes que têm um histórico familiar e um fator genético importante. Então, os sintomas que a doutora Danila comentou chama a atenção da paciente para que ela possa procurar o médico se eventualmente tiver algum tipo de situação que ela colocou. Mas o mais importante é ela saber que não deve ficar esperando o sintoma para fazer a procura ou fazer a primeira consulta. Não sei se esclareceu um pouco melhor. Perfeito. E eu até aproveito para perguntar a respeito disso, né? Porque o senhor falou de pacientes com alto risco, né? Então são pacientes que estão em duas situações, pelo menos pelo que eu entendi. Uma situação familiar, ou seja, um histórico familiar, e uma questão genética, né? Efetivamente falando. Existe uma outra forma? Ou não? O alto risco ele está direcionado apenas a esses dois fatores, doutor? Não, veja bem, existem diversos fatores que levam a paciente a ter uma evolução melhor ou pior. Mas a gente tem que caracterizar aqueles que são os mais importantes que você lida hoje com relação à incidência, né? Então hoje nós temos fatores, como nós comentamos agora há pouco, o fator genético. Então aquela paciente que tem um histórico familiar, a mãe com câncer de mama, a irmã com câncer de mama, essa paciente tem que ter um cuidado mais acentuado do que uma mulher que não tem esse histórico familiar. Existem as alterações que a gente também caracteriza para fazer o diagnóstico mais antecipado, que essa paciente, ao ela fazer o diagnóstico de uma lesão de mama, muitas vezes demora muito para dar o seu atendimento, né? A gente vê isso com uma certa frequência. Vai fazer uma mamografia, não vai ver o resultado, vai ver o resultado 6 meses depois, ou vê o resultado e tem um nódulo, fica com medo. E o que acontece? O tempo depois que você tem o diagnóstico definido, ele é importante. Então, por isso que tem que se chegar antes que a doença tenha progressão, né? Eu acho que esse é um fator muito fundamental para nós. Que legal. E doutora Danila, até aproveitando a fala do doutor Sérgio Ratibay, eu te pergunto, né? Existe idade para começar o autoexame? O autoexame, não. Na verdade, a mulher, quando ela começa a ter os ciclos menstruais, a gente já recomenda que ela vá conhecer o próprio corpo. Dificilmente uma adolescente vai ter câncer de mama, né? Mas ela pode ter alterações benignas que podem lhe causar incômodo, desconforto ou mesmo alteração visível nas mamas. Então é importante que ela conheça o próprio corpo. E qual a melhor época para ela fazer isso? Então, se a mulher está tendo ciclos menstruais, a gente pede que evite o período que antecede, porque a mama fica mais inchada, ela já fica mais dolorida. Mas a partir do momento em que desce a menstruação, ela pode contar ali 2, 3 dias e já fazer o autoexame, né? E se ela estabelecer isso como uma rotina mensal, dificilmente ela vai deixar passar alguma alteração. Então é um hábito que toda mulher que já tem ciclo menstrual deve desenvolver. Que legal. A doutora Danila falou sobre o autoexame e eu pergunto para o senhor, né? E os outros exames de mama? Tem alguma idade específica para iniciar? Não, como eu falei no início, eu acho que o importante é saber o dia que você vai fazer a tua primeira mamografia sem ter sintoma. Vamos basear a nossa discussão em cima de uma situação em que a paciente não tem queixa nenhuma, não sente nada, e vai fazer o seu primeiro exame, que vai ser aos 40 anos, ou aos 35, se ela tem a mãe com câncer de mama, ou aos 50 em determinados outros serviços que podem preconizar. O importante é fazer esse exame. Eu preconizo fazer após os 40 anos. Aos 40 anos fazer o primeiro exame. Eu acho que digamos assim, essa fator de conhecimento que a doutora Danila está falando, de você se autoconhecer, ele é importante, sem dúvida nenhuma. A mulher deve fazer isso, porque ela pode notar alguma alteração que chame a atenção, coisas muito leves, né? Como às vezes foi comentado, às vezes uma saída de uma secreção pelo mamilo, por exemplo, sem ter nada, sem ter não nódulo. É algo normal, né? Então o que acontece? Pode ser uma coisa benigna, um problema, uma dilatação de ducto provocar isso? Pode. Mas pode ser um papiloma dentro do ducto, que é uma lesão que você tem dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial entre um carcinoma intraductal dentro do ducto e um papiloma que é uma lesão benigna. Mas a mesma alteração, o mesmo problema causa o mesmo sintoma, que é a saída de secreção mamária. Então não dá para impedir que a paciente faça
não faça o exame. Tem que fazer o autoexame, é bem interessante e importante. Mas, independente disso, isso não quer dizer que você, não sentindo nada e não palpando nada, não deva fazer a consulta. Vai fazer a consulta da mesma forma. Que interessante. Até aproveito para estender um pouco essa fala do senhor e perguntar sobre a mamografia. A gente sabe que ela é um dos exames mais conhecidos, efetivamente, né? É o único exame, é recomendado para toda mulher? Em que momento que precisa ser feito a mamografia? Enfim, queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Eu diria assim que hoje nós temos maneira, através desses exames, de fazer diagnóstico de lesões muito pequenas, muito iniciais, que a gente chama de lesões em estadio zero, ou aquela paciente que tem uma lesão que ela é plenamente curável. E isso praticamente só é possível, na grande maioria das vezes, só é possível quando você faz isso de maneira profilática. Você faz a pesquisa de das coisas que você vai falar de mamografia. Hoje nós temos mamógrafos que têm uma capacidade de fazer, além da mamografia normal, você pode utilizar de meios dentro do mamógrafo, colocando um aparelho que faz a tomossíntese, que na verdade é um aumento de volume dessa imagem, e pode captar pequenas microcalcificações na mama que você não palpa e não enxerga. Mesmo o cirurgião, na hora de fazer um procedimento numa área de microcalcificação, ele não percebe, ele não enxerga o local onde está e também não consegue palpar. Então, a imagem é que vai trazer esse dado. Então, é fundamental. Então, as mulheres às vezes falam assim, mas é que dói muito para fazer a mamografia. Realmente, tem gente que é mais sensível, menos sensível. Não é agradável, mas é uma coisa bem, a meu ver, é bem suportável. É um desconforto, mas um desconforto necessário. Mas doutor, eu já tive paciente que pede para não fazer a mamografia por causa da dor, porque há necessidade de fazer uma certa compressão na mama para que a imagem fique melhor. Então, mas é um desconforto que eu acho que é bem tranquilo. Então, com a mamografia feita dessa forma, de maneira preventiva, aos 40 anos de idade, se não tem absolutamente nada, não tem microcalcificações, é um exame fantástico. Geralmente a gente utiliza o ultrassom, que é a ecografia, somado também a mamografia. É um exame que um complementa o outro, é importante. Depois nós temos exames mais elevados no sentido de custo e tal, que seria a ressonância magnética, que é um exame que pode ser feito numa situação digamos, de dúvida com relação à mamografia e ecografia. Eu acho que o mais importante é gravar que deve ser feito aos 40 anos de idade, que deve ser feito independente do autoexame de mama, e se tiver algum sintoma tem que procurar também, mesmo que tenha feito às vezes uma mamografia 6 meses atrás, mas apareceu um sintoma, deve procurar o profissional para que ele possa fazer um diagnóstico correto. Né? Se a Danila perfeito. Tem alguma... E até pergunto para a doutora Danila, é desconfortável, provavelmente, né, mas é necessário, doutora? Exatamente, mas é um desconforto que ele é tolerável, né? E lembrando que a mulher, ela não é, né, ela tem variações durante o seu ciclo menstrual, né? Então, como eu comentei anteriormente, a mama no período pré-menstrual ela fica mais dolorida. Então, quando eu recomendo às pacientes evitar esse período para fazer a mamografia, né? E, então, passando ali a menstruação, já tende a melhorar esse desconforto e o exame fica mais tolerável também. Interessante. Ontem, inclusive, né, saiu não sei se é uma recomendação, uma portaria, enfim, do Ministério da Saúde. O senhor falou a respeito da idade, 40 anos, né? E a gente percebeu que diminuiu, né? Ou seja, antigamente as pessoas faziam esses exames preventivos, talvez eu não vou me recordar exatamente qual que é o período anterior, mas houve uma queda, né? Eu não sei se vocês conseguem falar um pouco sobre essa queda. As pessoas obviamente estão envelhecendo um pouco depois daquela normalidade que a gente via anteriormente, né? Hoje uma pessoa não é mais idosa aos 30 anos como a gente via há 20 anos atrás, e as pessoas estão vivendo mais, né? Então a gente teve uma quebra nessa informação, né? O que está acontecendo efetivamente? A gente tem diagnosticado mais pessoas numa idade um pouco menor do que antigamente a gente via. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Exatamente, o câncer ele está tendo uma antecipação, a gente está fazendo diagnóstico cada vez mais precoce, né? Então você fazer os exames de rastreamento na mulher a partir dos 50 anos de idade, você deixa ali uma faixa etária que ela está descoberta, né? Então você deixa essas mulheres mais jovens à mercê de detectar o câncer
quando ele já é palpável, quando ele já está num estágio mais avançado. Quando você diminui a idade da recomendação do exame, você consegue fazer diagnóstico mais precoce em mulheres mais jovens também. Então, hoje a gente recomenda de uma maneira geral, porque existem individualizações, né, a partir dos 40 anos de idade, e não tem mais uma data limite também, né? Olha só que interessante. Porque antigamente as pessoas viviam menos. As mulheres tinham uma expectativa de vida menor. Hoje as mulheres vivem muito mais. Então, se ela está bem clinicamente, se ela não tem comorbidade, se ela tem uma expectativa de vida boa, ela mantém a realização dos exames, tá? Então não existe um teto, e sim de acordo com como a mulher está envelhecendo. A gente pode considerar então que quanto antes é melhor, né, de se diagnosticar, obviamente, né, uma doença como essa, né, doutor? Só para complementar, já que estamos falando em números, né, você vê no Brasil agora para 2024, fechando 2024, se envolveu em torno de 75 mil casos novos. Olha só, que informação impressionante. E você tem um dado muito importante nesse levantamento, que foi feito recente, que você chega a ter 20%, 30% de casos pode ocorrer abaixo dos 45 anos de idade. Só. Então, a faixa etária, como você falou no início, está descendo, não, é que está se pesquisando mais. Uma mulher com 30 e poucos anos não fazia um exame. Hoje, não está naquela faixa de preocupação, né? A gente percebe que existe, por exemplo, assim, estamos falando em termos de Brasil, né? Nós estamos avaliando esse tipo de números de mamografias que se faz hoje no Brasil. E a gente vê que realmente o número é alto, mas ainda é muito aquém daquilo que a gente precisa. Olha só. Então, existem estados no Brasil que tem um pouquinho mais de dificuldade, acho que a parte do Norte, do Nordeste tem um pouquinho mais de dificuldade de estabelecer esse tipo de aumento do número de exames, né? Mas, de qualquer maneira, é bem interessante a gente verificar esse tipo de número. Você pega o índice de mortalidade por câncer de mama, tem uma publicação da Organização Mundial de Saúde, em torno de 20 milhões de casos no mundo, com 9 milhões de mortes nesse período. Então, nós melhoramos muito o índice de curabilidade, sem dúvida nenhuma. E melhoramos muito o tipo de tratamento que a gente está fazendo, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar sobre isso na sequência. Mas o mais importante é a gente afirmar que a gente precisa ter mais diagnóstico precoce. Nós temos que levantar esses números cada vez mais, né? Em termos de facilidade de tratamento, de propor o que vai ser feito para o paciente. Isso é uma coisa interessante, a gente sempre lembrar que a gente não pode ficar satisfeito com o número que você tem, né? Você tem que sempre melhorar isso. É importante até reforçar que essa demora, ela afeta diretamente o diagnóstico. É isso, né? Exatamente. A demora no diagnóstico, ela afeta o prognóstico. Olha só. Né? Então, quanto mais avançado o câncer, mais tratamento ele vai exigir e mais mutilante esse tratamento vai ser. E em que momento que... Até pergunto, né? Que as pacientes chegam hoje em que momento, efetivamente, falando dessa jornada? Em todos os momentos. Mas a gente quer que elas cheguem antes de ter alguma alteração palpável. A gente quer quando o exame é detectado apenas no rastreamento, né? Na mamografia, no ultrassom, porque aí é uma doença inicial. Aí a chance de cura dela é muito maior, com menos tratamento e o tratamento menos mutilante. Eu até aproveito o espaço para fazer um serviço, né, à população que está nos assistindo hoje, né? Se eu percebo que existe algo de errado, né, o que eu faço? Eu vou direto no IOP, eu vou buscar qual é o primeiro passo que eu preciso dar diante de uma situação dessa? Na verdade, é a procura. Foi bom você ter falado, você falou em você, né? Aqui nós vamos falar para os homens, né? Muito importante também, né, doutor? Até agora não falamos na incidência dos homens. Os homens têm uma incidência de 1% dos casos de câncer de mulher dá em homem. Olha só. E o homem tem um prejuízo, né? Porque ele geralmente o diagnóstico é feito até em relação à mulher, ele é feito até um pouco mais tardio atualmente do que a mulher. Então eles geralmente têm um pouco de dor, tem um pouquinho de um nódulozinho pequeno. O homem é assim, ele não vai procurar. E aí os exames
tem que ser realizado também. Então, mamografia é um pouco mais difícil de fazer, mas pode ser feito no homem, dependendo do volume que ele tem da região mamária. Às vezes tem um pouco de ginecomastia que aumenta em volume, então o exame fica bom também. Mas, de qualquer maneira, é importante e é preciso que o homem perceba que isso existe também. A maioria faz o diagnóstico quando percebe um nódulo na mama, e esse nódulo, geralmente, por ser uma mama de menor volume, ele tem mais capacidade de fazer infiltração cutânea, ele passa a ser um pouco mais grave. Então é importante a gente lembrar os homens que tem que procurar também para fazer esse exame, quando vai fazer o exame da próstata, que é muito importante, também fazer um exame de palpação na mama e avaliar essa mama também como é que está. Né? Que legal, eu até aproveito para fazer uma pergunta, porque assim, né, às vezes as pessoas acham, né, que porventura encontrei um nódulo na mama, né, isso não é uma sentença de morte, né, porque às vezes a pessoa, puxa, fica com aquela preocupação, até o doutor falou a respeito disso, né, recebe, viu, né, porque hoje a gente tem informação, a pessoa joga isso nessas plataformas, faz um diagnóstico, né, a partir de uma inteligência artificial, mas é importante enfatizar, né, que encontrar algum tipo de situação que está em deconformidade ali com uma situação mais normal não é um atestado de morte, né? É bom lembrar, agora já que eu falei do hobby, é bom lembrar que os meninos, os adolescentes na faixa dos 13, 14 anos, é muito comum, às vezes a mãe se queixar, levar para o médico que o filho diz que tem um nódulo, está com muita dor, às vezes você palpa o nódulo, porque às vezes faz um pouco de desenvolvimento aquela parte da mama que está mais ou menos atrófica lá, que vai desenvolver um pouquinho. Na menina é diferente, por causa dos hormônios, vai desenvolver, mas na fase da adolescência ele tem um desenvolvimento quase igual, aumenta um pouquinho o volume. Tem a ver com a puberdade, provavelmente? Então, isso não é nada, você não tem que fazer nada diferente, não vai operar, isso vai ser acompanhado. Mas é só para esclarecer que realmente pode ter uma queixa, e nem sempre uma queixa dessa precisa ser levada para o lado mais negro da história. Mas nesse caso é importante procurar médico, né, doutor? Sim, com certeza. Excelente. Exatamente. E você sentir um nódulo não significa que esse nódulo é um nódulo de câncer. Olha só. Né? Então, a mulher sentiu uma nodulação, isso pode ser um cisto, que é quando tem um líquido, a maioria dos cistos são benignos, né? Os cistos simples são benignos. Muitas vezes a gente não precisa fazer nenhuma intervenção, ou mesmo se ele for nódulo. Então, a diferença do nódulo para o cisto é que o nódulo ele é sólido, ele é maciço. Mas a imensa maioria dos nódulos de mama não são câncer, são nódulos benignos que vão ser acompanhados e muitas vezes não precisam nem ser retirados, né? Então, diante de qualquer alteração, é importante ela procurar um profissional que vai fazer essa análise e determinar o que precisa ser feito. Olha só que interessante. E eu aproveito a fala da doutora, porque assim, nós tivemos um caso muito emblemático, né? Eu não vou me recordar agora exatamente quando foi, mas foi o caso da atriz Angelina Jolie, né? Que inclusive, provavelmente por questões genéticas, né? Por histórico da família, ela optou pela retirada total das mamas, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Em que momento que uma decisão dessa faz sentido para uma paciente? Porque com toda certeza não é uma decisão fácil de se tomar, né? E aí eu já aproveito para perguntar a respeito também do teste genético, né? Em que momento que a gente pode recomendar isso aos pacientes? Quer responder para a Angelina Jolie primeiro? Então, assim, a Angelina Jolie, sim, ela tinha uma história familiar importante, a mãe dela teve câncer de ovário, né? E hoje a gente recomenda teste genético para as mulheres que têm câncer de ovário, né? E foi detectado que ela era portadora de uma mutação genética, que é o gene BRCA2, e ele aumenta muito o risco dela desenvolver câncer de mama. Diante disso, ela optou por ter uma conduta ativa, né? Então, eu não vou ficar esperando ter câncer para daí fazer o tratamento. Então, o que ela pode ser feito para diminuir a chance de desenvolver um câncer, né? Então, a gente fala diminuição de risco, tá? E ela optou por fazer uma cirurgia em que ela retira grande parte da glândula mamária. Por que eu falo grande parte da glândula mamária? Porque quando a gente preserva toda a pele, a areola e o mamilo, não é possível retirar 100%. Olha só, né? Então, a gente diz que isso é uma estratégia de redução de risco. Tá? A gente consegue reduzir em torno de 90% a paciente de desenvolver o câncer de mama. E isso é uma excelente estratégia para as pacientes que têm essa mutação. E por que eu falo para as pacientes que têm a mutação? Porque não é uma cirurgia estética.
É diferente da mulher que quer colocar silicone, procura o cirurgião plástico para melhorar o aspecto estético das mamas. Essa cirurgia, ela pode ter um caráter até mutilante, porque ela vai retirar a glândula mamária. Muitas vezes o resultado estético não é tão satisfatório, porque a gente tem que tirar o máximo possível da glândula. Ela vai diminuir a sensibilidade ou abolir a sensibilidade dos mamilos, né? Aumenta o risco se você tem que deixar a pele fininha, você até às vezes fazer necrose da areola e do mamilo. Então é uma estratégia muito importante e eu acho que sim, ela é muito válida para quem tem um risco aumentado de desenvolver câncer. Talvez a mulher que não tem esse risco aumentado não seja a melhor estratégia. E isso tem que ser discutido no consultório, né? Se sim ela é uma boa estratégia e qual o melhor momento de fazer isso. Então precisa ser uma decisão médica, né, doutor? A doutora Danila fez o comentário sobre a Angelina Jolie, é muito interessante. Eu acho que a gente tem duas etapas diferentes. Uma antes da Angelina Jolie e outra depois da Angelina Jolie. Olha só. O anterior é que esse teste genético que ela acabou mostrando para o mundo inteiro, esse teste genético era um custo bastante elevado, né? Eu não sei o período exatamente, mas chegou a custar 15 mil, 20 mil reais para fazer um teste genético. Hoje esse teste está muito mais barato. Por que está mais barato? Porque é volume. Popularizou, então. Popularizou e fez um volume e, consequentemente, ela foi uma pessoa chave para que pudesse desenvolver e indicar o uso de teste genético para a população. Ainda não está muito legal. Né? Nós sabemos que hoje as pessoas que dependem de convênio, de atividade do próprio SUS, têm um pouquinho mais de dificuldade para fazer os exames, nem todos ainda dão cobertura, mas é fundamental que isso exista. Né? Então eu tenho a impressão que com o tempo, a gente também, nós fazendo a nossa parte aqui, nós vamos ajudar a Angelina Jolie a poder oferecer esse teste genético para muita gente, que realmente, hoje em dia, o teste genético não só é interessante para você estabelecer um diagnóstico precoce, como nos ajuda ao tratamento do câncer de mama. Então ele passa a ser importantíssimo, é uma outra arma terapêutica, o conhecimento da genética. Então acho que a Angelina Jolie... fez um serviço à sociedade, né? É o efeito Angelina Jolie. Olha só, já está já tem um chavão, né? Da Angelina Jolie sobre o câncer de mama, com certeza. E o mais importante disso é que se a gente detecta essa população que tem um risco maior de desenvolver câncer, você adotando essas medidas, você se antecipa ao desenvolvimento do câncer. Você pode evitar que aquela mulher tenha câncer. Porque fazer mamografia, fazer ultrassom, ressonância, qualquer que seja o exame, você não evita o aparecimento da doença. Olha só. Você consegue detectar ela numa fase precoce. Agora, o teste genético, se você identificar uma família que é portadora dessa mutação e estabelecer estratégias, você pode evitar que o câncer apareça. E até pergunto por curiosidade, né? O que esse teste que a Angelina Jolie tem em relação aos outros de diferente, assim? Até porque o senhor falou do valor, né? Que não é tão irrisório assim, né? Na verdade, o teste, existem várias pesquisas que você pode fazer dentro da parte genética, né? A Angelina Jolie foi uma pessoa que o nome ficou gravado porque ela deu o primeiro passo para fazer os primeiros exames que eram básicos. Hoje você tem testes genéticos que você pode demorar 6 meses para terminar o exame de tanta pesquisa que você pode fazer. De qualquer maneira, o que vale é saber que isso existe, principalmente para aquelas pacientes que têm histórico familiar. Então, essas pessoas, eu tenho uma família que eu já trato há muito tempo, com 5 irmãs, as 5 com câncer de mama. A última que fez o câncer de mama foi fazer um teste de prevenção, não tinha nada. E acharam uma lesão lá. E essa paciente, inclusive, essa é uma delas, se eu não me engano, mora nos Estados Unidos hoje. Então, a possibilidade de você fazer o teste genético nos amplia muito o que nós vamos utilizar para diagnóstico e para tratamento. Entendeu? Entendi. E até falando a respeito do histórico familiar, mas a gente também tem que reforçar que mesmo eu não tendo um histórico familiar relacionado ao câncer de mama, existem pacientes que também têm, né? A imensa maioria. Então, a gente sabe que o câncer, hoje os dados que a gente tem de um câncer hereditário é em torno aí de 85%, 90% não relacionado à alteração genética. Né? Apenas 10%, 15% dos cânceres de mama são hereditários. Então, a imensa maioria da população não tem história familiar.
né? Olha Então, só. é importante. E às vezes as pessoas ficam presas nessa informação, né, doutora? Exatamente. Então, o fato de você ter uma história na sua família ou ter uma alteração genética diz que você tem um risco muito maior, mas não é só isso, né? O câncer, ele é multifatorial. Então, quanto mais fatores de risco você tiver, maior a chance de você desenvolver a doença. E esses riscos fatoriais, não sei se eu posso falar exatamente assim, são diversos, né? Exatamente. Isso vai desde alimentação, estilo de vida, idade de primeiro filho, amamentou, não amamentou, então a história reprodutiva, o uso de hormônios ou não, o tipo de mama. Então é uma série de fatores de risco que vão aumentando a chance de desenvolver o câncer, e não só a história familiar. Olha que interessante. Eu aproveito também para direcionar uma pergunta para você, doutora, a respeito da pílula anticoncepcional. Aumenta ou não o risco de câncer de mama? Então, assim, o uso contínuo e prolongado por mais de 10 anos, ele aumenta levemente o risco. Não o suficiente para a gente não indicar. Por quê? Porque à medida em que ele aumenta levemente o risco do câncer de mama, ele protege de outros cânceres também. Olha só que interessante. Principalmente câncer de ovário, câncer de intestino. Então, se a gente colocar numa balança, eu não tenho dados suficientes para contraindicar o uso de anticoncepcional, porque os benefícios vão superar os riscos. Interessante. Tá? Então, parar de tomar a medicação simplesmente porque eu vi uma informação dessa não dá, né? Tem que ter uma recomendação médica. Então. Exatamente. Então, tem sempre que individualizar, né? Individualizar o histórico daquela pessoa, os fatores de risco que ela apresenta, né? Então, conversar com o ginecologista se existe realmente um fator de risco aumentado, que outro método anticoncepcional que pode ser utilizado. Então, de uma maneira genérica, a gente não recomenda a suspensão do uso de pílula baseado nisso. Entendi. Tá? E não tem como não falar de pílula anticoncepcional se não falar de gravidez, né? Porque às vezes também as pessoas concebem isso popularmente, condicionando a gravidez ao aparecimento ou não do câncer de mama. Tem alguma relação, doutora, ou não tem? É mais um conto popular. Pode ter relação porque você está falando de questão hormonal, mas eu estou falando de um fator de proteção, né? E não como um fator de risco. Então, antigamente as mulheres gestavam mais vezes, tinham muito mais filhos, né? Engravidavam mais cedo, amamentavam por mais períodos os seus filhos, então elas tinham menos ciclos menstruais ao longo da vida. E isso é um fator de proteção, tá? Então, mas o que é importante falar? Que fatores de risco e fatores de proteção não são sentenças, né? Então, o fato de você ter engravidado mais ou ter amamentado mais não significa que você não precise fazer os seus exames, que você não vai ter câncer, né? Então, a mulher, ela tem que estar atenta aos seus sintomas, e mesmo que ela tenha fatores de proteção, ela tem que fazer os exames, porque caso tenha alguma alteração, a gente consiga detectar. Bem interessante. A doutora Danila, em perguntas anteriores, iniciou uma fala a respeito do silicone, né, doutor Sérgio? Aí eu faço uma pergunta bem direta para vocês, né? Atrapalha, não atrapalha na detecção do câncer de mama? Tem alguma relação, inclusive? Porque às vezes tem uma questão estética, como a senhora comentou, mas também tem uma questão que é médica, não sei se eu posso falar exatamente nesse termo, né? O silicone, ele prejudica ou não prejudica uma mulher nesse caso? Esse é um assunto importante, né, a gente discutir, porque cada vez mais a gente vê pessoas jovens fazendo implante de silicone. Aliás, agora está até passando um período que está muita gente fazendo o contrário, começando a retirar o silicone. O silicone é uma peça opaca ao raio-x, né? Então, qual que é a dificuldade maior? Não é que não possa fazer com prótese ou sem prótese, você pode fazer um diagnóstico perfeito, diagnóstico precoce sem problema nenhum, mas ele pode realmente dificultar um pouco, porque como ele é opaco, e algumas lesões, por exemplo, um tumor maligno, microcalcificações de mama, também tem essa coloração esbranquiçada. Se isso coincidir na incidência que fizer a imagem, que fica sobreposto o que é branco no branco, ele vai dificultar o diagnóstico, isso é possível.
Mas hoje a gente tem outras armas, né? Você tem a ecografia, você tem a ressonância magnética que pode ser feita. Então, nos casos de dúvida, você pode lançar a mão de outros meios para você poder fazer o diagnóstico precoce numa paciente que tem silicone. O silicone, de uma maneira geral, ele não tem uma descrição de que ele possa provocar algum tipo de câncer. Só para dizer, porque às vezes a paciente, mas eu estou com silicone, é o silicone que provocou. Não. Ele pode esconder um pouco de uma lesão já que apareceu ou já é pré-existente. Então, o que deve ser feito é, da mesma forma, continuar mesmo com silicone, fazer as consultas normais, habituais, para que você possa ter uma tranquilidade maior, enfim, sabendo que tem uma prótese que não é ele que causa. Mas tem, até recentemente, ontem até vi uma paciente, que às vezes o silicone, a prótese pode ter uma ruptura e pode ter um pouco de extravasamento do silicone. Olha só. Então, o silicone, quando ele tem o extravasamento, ele pode fazer uma absorção do extravasamento. Isso pode caminhar para as redes linfáticas. Tanto é um produto químico, né, doutor? É um produto químico. A gente tem, de vez em quando, o caso, garanto que a Danila lembra bem de alguns casos que ela teve que ter dificuldade de estabelecer o diagnóstico e até orientar o tratamento do que a gente chama de siliconoma, que é a impregnação pelo silicone e pelos linfonodos. É uma das frequentes consultas que a gente tem hoje em dia, porque o número aumentou muito do uso de silicone, e a gente tem essa dificuldade. E a doutora Danila, como faz também a parte de reparação plástica, também tem experiência, porque ela coloca também o silicone. Deve ter muita história, então, doutora. Tem. Sim, mas só para complementar o que o Dr. Sérgio falou, hoje a mulher que coloca a prótese ela vai sempre atrás da glândula mamária, né? Então a gente vai ter artifícios na mamografia para você deslocar aquele implante e conseguir ver bem o tecido mamário. Qual é o problema? Hoje a gente vê muito menos, mas há um tempo atrás era comum você ver pessoas que injetavam silicone industrial nas mamas. Olha só. E aí sim ele atrapalha, e aí sim fica completamente difícil você fazer um diagnóstico. Mas quando ele está ali encapsulado, que é o silicone que vem da indústria séria, esse a gente não tem mais tanta dificuldade de avaliar a mama. Até pergunto, porque numa situação mais estética, efetivamente falando, ele vai atrapalhar ou não a questão do exame de toque, do autoexame, por exemplo? Ele vai sempre atrás da glândula mamária, né? Então ninguém coloca o silicone e a glândula fica escondidinha para trás dele. Então é até engraçado, porque muitas vezes a gente sente mais o nódulo na paciente que tem a prótese de silicone, olha só. Ele fica mais evidente, porque a prótese ela acaba jogando aquele nódulo mais para frente e evidenciando aquilo ali, do que da mulher que não tem. Então, às vezes, ele facilita até o nosso exame. Pode ajudar, com certeza, porque ele fica muito mais periférico, né? Então, a prótese projetando para cima, ele vai acabar ficando mais fácil de palpar. Mas é aquilo que eu falei, tem que fazer a consulta, é possível palpar sem dúvida nenhuma, mas tem um pouco de dificuldade. Perfeito. Dúvida. E aí eu faço uma pergunta, direciono aos dois também, porque assim, mesmo diante de um tratamento, o paciente passa pela sua jornada, mas o câncer de mama pode voltar. Em algum momento ele pode, logicamente que possivelmente pode depender, inclusive, do próprio paciente, porque o paciente, a gente enxerga ele naquela sua diferença, na sua subjetividade, nas suas questões um pouco mais particulares, efetivamente falando, né? Então, pode voltar, doutor? Pode. A recidiva pode ocorrer. Tem duas situações que podem ocorrer. Tanto a recidiva da doença que ela tratou, voltar a doença porque foi tratada mas ficou algum resquício lá, como apareceu uma nova lesão. Isso também é comum. Você ter uma paciente que tem um câncer de mama, tem mais chance do que a outra mulher que não tem nenhum, de ter um segundo tumor, na mesma mama, se a mama não for retirada, ou na mama oposta. Então, por isso é que existem os protocolos, quando você trata o paciente, estabilizou, ela fez lá os procedimentos de cirurgia, eventualmente radioterapia que pode ser feita, depois a gente pode entrar nesse detalhe, ou quimioterapia, hormonioterapia, e depois você faz o acompanhamento dessa paciente. Então, a gente até diz assim, é um termo que a gente usa muito comum. Ontem eu vi uma paciente que eu operei há 25 anos atrás, e ontem ela usou um termo que a gente já discutia isso. Chegou para mim e me falou que a gente estava fazendo bodas de prata. Olha só.
Porque, na verdade, o clínico, o cirurgião, o mastologista, ele acaba, o oncologista de maneira geral, ele acaba casando com o paciente, porque se nenhum dos dois desiste, vão continuar vivos e firmes por um período muito longo. Né? Interessante. Então, Por isso, então, doutora Danila, que o acompanhamento é muito importante, né, do diagnóstico ao tratamento. Exatamente. E também, né, vamos voltar na questão do diagnóstico precoce. Porque se você detecta uma lesão que ela está localizada na mama, é mais fácil você fazer o tratamento, né? A partir do momento em que ela já espalhou para os gânglios, fica mais difícil você controlar aquela doença e maior a chance dela voltar. Olha só que interessante, né? E até aproveito para fazer uma pergunta para a senhora, né? Toda mulher com câncer de mama vai perder o cabelo, né? A gente tem uma questão estética, de autoconhecimento, né? Muito envolvida nessa situação, né? O que a senhora pode falar para a gente a respeito disso? Individualização. Olha só. Então a gente sabe que as mulheres são diferentes e os cânceres também, tá? Importantíssimo saber disso. Então, né? quando a gente fala câncer de mama, ok, mas eu preciso saber qual a característica desse câncer de mama, porque é essa característica que vai definir qual o melhor tratamento. Nem toda mulher vai precisar de quimioterapia, nem toda quimioterapia faz cair o cabelo, tá? Algumas realmente vão precisar fazer quimioterapia. Existem quimioterapias para o câncer de mama que fazem cair o cabelo, mas não é para todo mundo, né? Então tem que individualizar aquela mulher e aquele câncer, o estágio que ele tá. E hoje a gente tem algumas medidas para diminuir essa queda também, né? Quando não é possível, quando vai fazer parte daquele arsenal terapêutico, existem algumas medidas para minimizar, tá? Também não é para toda mulher, Olha que né? Nem para todo tipo de cabelo. Por isso que eu falo que é individualização, né? Então, o ideal é você conversar com o seu médico. Cada caso é um caso. Exatamente. Deixa eu só fazer um complemento, porque isso é muito comum, né? Quem atende essa parte de mama, a gente sabe que a mulher, a parte importantíssima da mulher, o cabelo é fundamental para ela. Mas é interessante, hoje nós temos pessoas que ajudam ela tomar decisões, digamos, de orientação quando vai passar por um tratamento desse. Então é importante que a equipe seja multidisciplinar, para que você tenha na equipe um psicólogo, uma nutricionista, não é só o médico, não é só o radioterapeuta, não é só o mastologista. Suporte integrado. Suporte integrado. Tem que estar todo mundo junto para poder oferecer o melhor para ela. E hoje você tem... a Danila falou de algumas coisas que podem ser feitas. O cabelo cai porque a droga chega lá no couro cabeludo e danifica o bulbo piloso. Algumas drogas não provocam isso, mas no caso da mama, da mastologia que nós estamos falando, na mama, o câncer de mama, realmente tem alguns produtos que têm mesmo uma queda bem importante. E hoje você tem essa característica de você poder orientar a paciente. Eu até tenho eu geralmente converso muito nessa hora com a paciente para que ela possa entender. Às vezes vem uma paciente com cabelo longo, que vai causar um transtorno do ponto de vista emocional. Quando tem a queda do cabelo, ele cai mais em tufos maiores, sabe? Aquilo fica no travesseiro e tal. Então eu às vezes converso com a paciente quando eu sei que vai tomar uma droga que vai provocar queda, que ela faça um corte de cabelo com a sua cabeleireira de uma maneira diferente, fica um cabelo um pouco mais curto, o impacto da queda ela é menor do que o outro, entendeu? Quer dizer, vai cair do mesmo jeito, mas o impacto é diferente, né? E hoje existe, em alguns serviços, você tem hoje a possibilidade de colocar a gente chama de toucas térmicas, que você refrigera o couro cabeludo, faz uma vasoconstrição e reduz um pouco a chegada do quimioterápico lá no couro cabeludo. Tem paciente que dá bons resultados, tem outros que não adianta muito, mas eu acho que a gente tem que ter isso na mão, porque também é uma ferramenta que você pode usar para facilitar o tratamento da paciente. Que interessante. Até aproveito para perguntar a respeito de tratamento, né? Porque a gente comentou, o senhor falou a respeito da radioterapia, mas quando eu olho para o câncer de mama, né, existe algum tratamento que é diferente dos outros tipos de câncer? Não. Foi interessante a vinda da doutora Danila. Tem uma novidade. Trabalhamos junto e a mim, porque, como vocês estão vendo, a Danila é bem jovem, então ela pegou uma etapa do tratamento do câncer de mama completamente diferente daquela etapa quando eu, talvez um pouco antes que da idade dela, comecei a vida lá atrás, em 1970 e pouco. É muita história. Tem muita história, mas assim,
naquele período você tinha muito diagnóstico avançado, em que praticamente não tinha muita terapêutica, os quimioterápicos ainda não estavam bem esclarecidos e tal, a radioterapia também não era adequada. Quer dizer, eu peguei uma fase da evolução do tratamento do câncer de mama que certamente a Danila não pegou. Mas ela aprendeu porque ela teve fazendo também estágio no hospital que tem também muito caso avançado e daí acaba aprendendo isso lá. Mas, de qualquer maneira, a terapêutica para o câncer de mama, de maneira geral, ela tem dois fundamentos, né? Existe um fundamento do ponto de vista local, que é a mama, e a cadeia de drenagem da mama, que é a axila. E a outra forma de tratamento que é o sistêmico. O sistêmico ele inclui a aplicação de drogas. Hoje nós temos, digamos, uma facilidade de tratamento de medicamentos das mais variadas formas possíveis. Mas é quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia, que é uma das coisas que está já na etapa que está a doutora Danila vendo agora, coisa que eu não via lá atrás, mas agora a gente está vendo com eles, aprendendo agora. Que legal. Então, acho que o tratamento mais importante que eu vejo, para a gente talvez daqui a pouco finalizar, é muito importante que nós começamos lá com o diagnóstico precoce, fatores de risco, o paciente fazer diagnóstico de uma lesão que não sentiu nada. Então, é importante que este diagnóstico precoce vai fazer uma das coisas fundamentais, que eu acho que hoje a Danila pode falar melhor do que eu, porque ela faz essa parte de reparação plástica. Então, hoje você tem o tratamento acoplado a cirurgias estéticas, e isso só foi possível pelo diagnóstico precoce. Dificilmente você consegue fazer coisas desse tipo numa paciente com diagnóstico mais avançado, apesar de que está evoluindo dessa forma, e hoje a gente tem muita maneira de resolver o problema estético. Então, a gente tem que mostrar isso para aquela paciente que procura um consultório desesperada, porque geralmente o diagnóstico leva ela a pensar, não, estou com câncer de mama, vou perder a mama, e hoje não é mais assim. Isso mudou, e mudou de forma radical, entendeu? Acho que a gente tem visto no dia a dia. Acho que a Danila pode talvez falar dos processos que tem quando fazer uma indicação de uma reparação plástica mais adequada e tornar essa paciente de uma maneira mais, digamos, mais simples a abordagem do tratamento, né? E ela enfrenta com realidade isso. Que legal. Doutora Danila. Então, hoje a gente tenta sempre minimizar o impacto que a doença vai ter, né, tanto do ponto de vista funcional quanto estético, né? Então, sempre que eu vou abordar uma paciente com câncer de mama, a gente tem que avaliar se é possível você ter um reparo do que o tratamento vai fazer. Então, se precisar retirar a mama, é possível fazer reconstrução imediata, se vai ter que colocar prótese ou não. Ou então, a gente vê muitas mulheres com mamas volumosas e talvez nessas eu não pense em colocar uma prótese, mas fazer o que elas... Muitas era até o desejo delas, né? Fazer a mastoplastia, né? A redução das mamas. E a gente consegue, já no tratamento, utilizando técnicas de cirurgia plástica, você tratar o câncer e, ao mesmo tempo, melhorar do ponto de vista estético. Olha só que interessante. E isso causa um impacto na autoestima dessas mulheres muito importante. E elas levam até como uma maneira positiva de enfrentar a doença. Então, a gente vê até uma melhora, né, doutor? Do ponto de vista de satisfação e até uma maneira mais positiva de enfrentar a doença. Toca na autoestima, né, doutor? Exatamente. Que legal. Bom, eu tenho últimas duas perguntas, aí eu vou fazer aqui um jogo aqui, né, efetivamente falando, né? Uma para a doutora Danila primeiro, né? Qual é o recado que a senhora deixa para quem ainda adia o exame de mama, né, seja o autoexame ou qualquer outro exame complementar? E aí eu queria que o senhor, o Dr. Sérgio Ratibá, falasse um pouquinho, né, porque temos aqui um livro de história, basicamente, né? Qual que foi a história de paciente que mais emocionou o senhor? Que o senhor possa falar para a gente aí algo que realmente tocou o senhor profundamente. Eu acho que a gente tem essa emoção a cada paciente, né? Todas elas tocam com algum tipo de problema. Mas eu tenho dois casos bem interessantes. A doutora Danila falou agora há pouco sobre fazer uma cirurgia em que ela
a paciente vai procurar com uma lesão pequena e tem uma mama que está na época de fazer a plástica e sempre quis fazer a plástica, né? Mas nunca teve coragem de fazer. E agora vem uma médica e diz assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia, mas a tua mama vai ficar melhor do que está. Olha só. E tudo que ela quer, né? E essa paciente vai evoluir melhor do ponto de vista oncológico. Que né? legal. Ela, do ponto de vista de imunidade, essa paciente vai ser diferente daquela negativa, daquela paciente que pensa de maneira mais dramática, né? E tem um caso de uma paciente de 85 anos de idade, já tratada já há algum tempo, que me procurou para fazer um tratamento e ela tinha realmente uma possibilidade de fazer uma cirurgia bem conservadora, junto com uma parte da estética, que é para que você possa tratar o tumor, como ela falou, e deixar essa mama adequada. E ela veio no consultório com 2 filhas, as 2 filhas dela. E aí, geralmente a família, quando tem um diagnóstico desse, a primeira pergunta, doutor, tira tudo. Quero tirar dela, na mãe, não dela, mas na mãe. Não, tem que fazer uma mastectomia. Tá? Falei assim, não, peraí, vamos conversar e tal. E a paciente gostou da ideia e falou assim, não, eu que tenho que decidir. E eu quero isso, entendeu? E foi feito, realmente foi uma paciente que nós operamos e ela foi para uma cirurgia estética legal. Quando voltaram para o consultório, ainda recente da cirurgia, 15, 20 dias depois, para ver curativo, essas coisas, eu perguntei para as 2 filhas se elas tinham visto a cirurgia da mãe, elas falaram não. Então agora vocês vêm aqui ver. E viram a mãe com uma cirurgia que foi uma plástica de mama, né? Mas tratou um câncer de mama. Olha só. O resultado final da história é que as 2 filhas foram fazer plástica de mama porque tinham 50 anos de idade e a mama estava pior que a da mãe. Então, chama atenção a gente ver isso acontecer com certa frequência. E tem uma outra situação que eu acho que foi talvez a mais marcante para mim mesmo, uma paciente com 40 anos de idade, recém-casada. Olha só. Talvez ela escutando a história que eu vou contar, ela vai saber, não vou falar o nome dela, evidentemente, mas ela vai saber de quem eu estou falando. E ela chegou no consultório com ela e o marido e com um problema da mama. Então foi aquela angústia inicial, fez também uma cirurgia conservadora, fez uma evolução legal, bacana, e ela tinha que completar fazer um tratamento com uma terapia anti-hormonal e tal, que você pensa assim, mas ela vem e faz uma pergunta, mas doutor, eu quero engravidar, quando é que eu posso engravidar? E esse é um drama para a gente, porque ela tem que fazer o tratamento e a gente sabe que é importante, né? E também tem esse risco de talvez não poder engravidar mais. Ela está com 40 anos de idade, vou dizer para ela, vai usar o tratamento 5 anos, daqui 5 anos se engravida. Ela vai dizer, não, daqui 5 anos. Bom, enfim, eles começaram um tratamento tomando a medicação e a gente esperou para definir mais para frente o negócio da gravidez. Passados uns 2 meses depois, ou 3, vieram os 2 de novo no consultório. E ela veio com uma decisão, falou, doutor, nós definimos que eu vou engravidar, eu quero engravidar e agora, né, porque não vou ter tempo de engravidar depois. Então ela tinha assim, eu não vou ter tempo assim, talvez eu não tenha tempo porque a doença pode voltar e eu vou perder essa chance, né? Ou pode ser que assim, não vou ter mais idade para engravidar. Acho que a angústia dela era mais ou menos essa. E a gente tomou uma decisão, eu vou parar o remédio. Se você quiser me dar um documento para eu assinar e tal, aí você pode dar um documento, eu assino que eu e o meu marido estamos de acordo, né? Mas eu quero engravidar. Isso faz mais ou menos uns 15 ou 16 anos atrás. E agora, recentemente, há 1 ano ou 2, ela veio fazer uma revisão comigo e me trouxe 4 filhos que ela teve naquela época. Olha só. Os 4 filhos com o desejo era só um. 13 para 14 anos. E ela bem, entendeu? Então, o que aconteceu nessa paciente? Não, certamente, acho que houve uma alteração da imunidade dela, é uma coisa que ela queria. Então, hoje ela veio e trouxe os meninos porque ela sabia da dificuldade que ela tinha. Então é uma coisa que você não vai esquecer nunca, né? São histórias de superação, né, doutor? História de superação. Que legal. E eu aproveito para direcionar a última pergunta da doutora Danila, né? Que recado que a senhora dá para quem ainda está adiando os exames preventivos, doutora? O meu recado é para não adiar os exames preventivos. O exame não causa câncer, né? Tem muita fake news aí rolando na internet. Mamografia não causa câncer, pelo contrário, a mamografia é capaz de detectar o câncer
antes que a mulher tenha algum sintoma, e a gente pode tratar aquilo ali, ou às vezes uma lesão que não é câncer, mas tem potencial para evoluir para um câncer, e pode ser tratado antes que comprometa a qualidade ou o prognóstico de vida daquela mulher. Então, é não adiar. Que legal. Fica aí a recomendação, inclusive, médica, né? Dá para reforçar sobre isso. Dr. Sérgio, doutora Danila, foi um prazer receber vocês aqui hoje no podcast. Muito obrigado pela presença. O bate-papo foi super bacana e super fundamental para o nosso público. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo evento aí. Bom, o Outubro Rosa nos lembra que a prevenção é sempre o melhor caminho, e quando falamos em câncer de mama, descobrir cedo pode mudar completamente a história de uma pessoa. Esse foi o nosso episódio sobre o diagnóstico precoce, um tema que salva vidas e merece estar em todas as rodas de conversa, seja na família, no trabalho ou entre amigos. E se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa se beneficiar. Informação como essa pode salvar vidas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe sua curtida, avalie o episódio e ative o sininho. Assim você nos ajuda a levar a informação mais longe e alcançar ainda mais pessoas. Bom, acompanhe-o aqui por você na sua plataforma preferida e também nas redes sociais. A cada episódio, a gente traz informação confiável com um olhar humano, acessível e acolhedor. A gente se encontra no próximo episódio e lembre-se, o cuidado com o amanhã começa hoje e, acima de tudo, a gente está aqui por você. Tchau!